Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer aqui receber todos os colegas aqui para mais um webinar sobre gestão de dados mestres. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Paulo Cordeiro, sou o CEO, fundador aqui da 4MDG. Junto aqui conosco está a Laiane e Leonardo, também aqui para ajudar nessa jornada, tá? Sejam todos bem-vindos. É um grande prazer aí poder receber todos vocês, né, como participantes aqui desse nosso webinar, tá? A gente já vai começar dentro de alguns minutos, tá? Então, o que eu vou pedir por gentileza para todos vocês escreverem no chat o nome, a empresa, para a gente poder fazer um networking, né? Então, escrevam aí no chatzinho aqui do Teams, tem um botão lá na parte superior, botão chat. Então, escrevam o seu nome, se quiser colocar o teu perfil do LinkedIn, a empresa que vocês trabalham, porque assim as pessoas vão conhecer vocês também e novas oportunidades podem surgir para todo mundo, tá? Legal, tá entrando aí bastante gente aqui dentro do nosso webinar, tá? Esse nosso webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre como estruturar uma central de cadastros, tá? Então, a gente vai passar por vários aspectos. Primeiro, uma introdução, né? O que é a gestão de dados mestres. Depois, nós vamos falar de modelos de centrais de cadastros. Nós vamos falar de estilos de MDM, etapas para a implementação de uma central. E no final a gente faz uma conclusão, uma recapitulação dos principais pontos, tá? A gente também vai falar das principais soluções de mercado, a gente vai falar de cases, então vocês vão conseguir aí ter uma visão legal dentro dessa nossa 1 hora, tá? Então a previsão aqui do nosso webinar é 1 hora, e a gente passar por todos esses pontos, tá? Geralmente a gente faz o webinar e que eu peço, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat, porque a Laiane, junto com o Leonardo, vão capturar essas dúvidas e a gente vai fazer a leitura de todas essas dúvidas e vamos tirar aqui dentro do nosso webinar, tá? Então vocês já podem lançar as perguntas no chat e também no final, se quiserem, a gente também pode abrir um microfone para que vocês possam explicar, mas para quem gosta mais de escrever, já pode ir direto aí pro chatzinho e já deixar sua dúvida lá e a gente vai tentar resolver todas aqui na medida do possível, tá? Então, maravilha. A gente já tem aqui 18 pessoas, bastante gente, bem legal. A gente bastante feliz aí de ter tantos amigos, né? Então, vamos aqui recapitular alguns pontos, né? Dia 8 de agosto, a gente vai ter o nosso evento, Amigos dos Cadastros. O nosso time está entrando em contato por telefone, por WhatsApp com todo mundo para confirmar a participação daqueles que se inscreveram, tá? As inscrições já foram encerradas, né? A gente bateu a lotação máxima, então a gente está ligando agora para confirmar. Vai ser no dia 8 de agosto, a partir das 8 horas da manhã, no Cubo Itaú, que fica na zona sul da cidade de São Paulo, né, no bairro da Vila Olímpia. Então vai ser um evento ali com 200 pessoas da área de dados mestres. Meu, tem muita gente, vai ter palestrantes ali bem ricos, tá? Então a gente tem toda essa estrutura aqui também de webinars, né? Que a gente está fazendo com temas aí de mercado, tá? Então a gente também depois vai lançar, provavelmente ali pro final do mês, terá mais um webinar que vai ser como escolher a tecnologia certa, de gestão de dados mestres. Então, a gente vai sempre reciclando todos esses temas, né? Vamos trazendo mais informações e, principalmente, pessoal, qual que é a nossa função aqui nesse webinar? Alinhar o conhecimento de todos vocês com as práticas internacionais, né? A gente ampliar os nossos horizontes, né? Ver o que o pessoal está fazendo lá fora e como que a gente pode trazer. Então, a gente aqui tem sempre esse foco na governança também, tá? Porque isso é importante e cria um diferencial competitivo para todos vocês. Então vamos lá, pessoal, vou começar a apresentação, tá? Aqui vou começar o webinar. Lembrando para quem entrou agora, entra no chat, se apresenta, coloca a URL do teu LinkedIn, isso ajuda a fazer conexões, né? E conexões são poderosas, tá? Então vamos seguir aqui com a apresentação. Então, legal, compartilhei aqui a apresentação, espero que todos estejam vendo. Se alguém não estiver vendo ali, só avisar no chat, mas eu acho que já está todo mundo visualizando, tá?
Então vamos seguir aqui. Para quem não me conhece ainda, tá? Eu fui implementador de SAP, também participei de implementações de ferramentas de MDM, como SAP MDM, Stibo. Então, fui me aprofundando nesse universo de governança de dados mestres, tá? Foram mais de 20 anos trabalhando com tecnologia para grandes e médias empresas. Então, foi daí que eu acabei aprendendo um pouco desse fascinante universo da gestão de dados mestres e também sou founder da 4MDG, uma empresa líder em soluções de MDM e automação de centrais de cadastros, tá? Então a gente vai passar introdução e conceito de MDM, tá? Vai ser bem rápido esse processo, tá? Mas é importante para todo mundo conhecer da onde nasceu essa disciplina. A gente vai falar de modelos de central de cadastro, há várias formas de se organizar uma central de cadastro. Vamos falar de estilos de MDM, etapas para a implementação de uma central, né? Que etapa, por exemplo, se você quer implementar uma central de cadastros otimizada, quais são as etapas do seu projeto? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Conclusão, recapitulação dos principais pontos, dicas, recomendações. Vamos tirar as dúvidas de todo mundo que colocar as dúvidas no chat ali para a gente, tá? E aí a gente vai interagindo, tá? E a gente vai gastar a nossa uma horinha nesse papo aqui sobre MDM. Então, para quem ainda não conhece, aqui no Brasil a gente está acostumado a falar gestão de cadastros, tá? Enquanto lá fora já tem um conceito mais de falar dados mestres, né? Então você tem dados mestres e dados de referência, e você tem também dados transacionais. Então, os dados mestres, dentro da disciplina, é organizado por domínios. Então, você vai ter o domínio de clientes, domínio de fornecedores, domínio de produtos, tá? Dados de referência são, por exemplo, listas de classificação, uma lista de estados, uma lista de unidade de medida, e são dados de referências, né? O dado de referência ele só faz sentido quando ele está acompanhando um dado mestre. E por fim, você tem os dados transacionais, tá? Que, por exemplo, é um pedido de compra, um contrato, uma nota fiscal, né? Então, por exemplo, um dado transacional, uma nota fiscal, ela é a junção do cadastro do cliente com produto, tá? Então, o dado mestre é essencial, senão os dados transacionais não funcionam. Quando a gente fala de governança de dados, tá, pessoal, é muito interessante vocês pesquisarem, se aprofundarem ali no DAMA, né, que é um instituto, uma organização que cuida sobre isso, que fala sobre governança de dados. E dentro do DAMA eles têm um gráfico em formato ali de pizza com todos os tópicos que fazem parte da governança de dados, tá? E um dos tópicos importantíssimos é o tópico de gestão de dados mestres e de referência, tá? Então, esse é um ponto basilar. Então, para quem é analista de cadastro e sonha em virar um analista de governança de dados, trabalhar com dados, é importante saber que dados mestres está ali dentro e você sendo um especialista ali, você pode começar na sua jornada nessa área de governança de dados, tá? MDM não é um processo novo, tá? Já existe essa disciplina há muito tempo, você já começa a escutar os primeiros conceitos sobre gestão de dados mestres ali junto com a evolução da microinformática, principalmente a partir dos anos 90. Pegou muita atração depois da questão de risco e regulação de mercado. Então, quando o governo começou a criar, principalmente o governo norte-americano, começou a criar mecanismos de controles nas empresas, né? Principalmente SOX, Sorbanes. Então, tudo isso começa a exigir uma qualidade de dados mais apurada e a disciplina ela foi ganhando corpo, tá? E, obviamente, isso não nasce pronto, isso vai evoluindo com o passar dos tempos, tá? Então, ali no início, você não tinha essa visão de criar, por exemplo, uma base única da verdade, um Golden Record, você geralmente tinha plataformas, por exemplo, CDP, plataformas de gestão de dados de clientes, você tinha uma plataforma para gestão de dados de produtos, ainda você tinha uma visão mais isolada ali de dados mestres, tá? Mas aí isso foi evoluindo bastante, tá? Quem quiser conhecer, lá no nosso blog Analista de Cadastro tem a história da disciplina de gestão de dados mestres. E por que que empresas precisam investir em governança de dados? Basicamente por três grandes problemas, tá? O primeiro grande problema é o impacto que as empresas têm por falta da qualidade dos dados, uma baixa qualidade dos dados. Acho que todo mundo já vivenciou isso
na carreira corporativa, o quanto de problemas que um cadastro errado gera dentro de uma empresa. Uma nota fiscal denegada, uma devolução, um problema financeiro ou logístico, tá? Então, 95% das empresas sofrem com essa questão, tá? Isso aqui é um relatório que é muito interessante, pessoal. Olha que dica fantástica essa. É um relatório chamado Global Data Management Report de 2019. E todo ano sai uma versão nova desse relatório com insights fantásticos para vocês usarem no dia a dia, tá? Obviamente ele fala de dados no geral, mas você consegue fazer o entendimento e trazer para o universo da gestão de cadastros. O outro problema é o alto volume de dados. Então, conforme as empresas se tornaram mais complexas, e aí você vem nessa esteira da transformação digital, você precisa de um volume de dados maior. Quem já tem um tempo maior de história, se você volta lá, sei lá, anos 90, você ia cadastrar um fornecedor, você pegava ali 5, 6 campos, cadastrava o fornecedor e pronto, né? Já estava feito. Hoje não, você precisa fazer homologação, onboarding, verificação, background check. Então, está muito mais complexo, né? E um volume de dados muito maior, né? Então, você se afoga hoje no alto volume de dados dentro das organizações. E por fim, o erro humano, tá, pessoal? Não tem jeito. Se você tem processos muito manuais, processos sem automatização, se você não implementa uma governança, a tendência é um número maior de falhas, né? Enfim, por mais que as pessoas sejam cuidadosas, não tem jeito. Você está cadastrando 2.000 produtos por mês, se é um processo extremamente manual, sem uma governança bem estipulada, você vai ter um erro e esse erro pode causar milhões de reais em prejuízo. Então, esses são as três grandes dores da gestão de dados mestres. E aí, por que as empresas precisam investir em gestão de dados mestres, tá? Primeiro, os diretores hoje, né, os gestores, acabam não confiando nos dados, não confiam nos relatórios. Aí chega lá no relatório, tem um produto duplicado, um valor incorreto, enfim. Então, como que a gente resolve essa desconfiança? Com regras de validação, tá? Com saneamento de dados, com controle do fluxo, do SLA, de quem está fazendo cada etapa e quanto tempo está demorando para aquela etapa seja concluída. Outro problema, essa aqui é uma pesquisa da GS1, muito interessante, ela divulgou um relatório em 2019 sobre a qualidade do cadastro de produtos. 52% das empresas têm informações de cadastro divergentes da nota fiscal. Todo mundo já passou por isso, vai receber a nota fiscal do fornecedor, não consegue dar entrada porque não bate com aquilo que está no cadastro. O NCM pode estar diferente, um atributo diferente, e aí você manda para o fornecedor fala que está certo, aí você vai ver o teu cadastro mesmo que está errado. Então tem uma série de transtornos. Então como que resolve isso? Padronização de dados, eliminação de duplicidade, redução de descrição genérica. Então a taxonomia é importante também para ajudar a resolver essa dor. 46% das empresas têm problemas com falta de conhecimento de dados. Isso é um ponto aí interessante. As pessoas não sabem onde os dados estão armazenados, quais dados são armazenados e por quê. Falta esse conhecimento. Isso é falha de governança, né? Você não tem quem são os data owners daquela informação, quem é o responsável por aquele dado, quem que tem que fazer a curadoria disso, não está desenhado, você não tem um processo mapeado, tá? Então, como que você resolve isso? Mapeando, documentando, auditando, tá? Engajamento e treinamento, tá, pessoal? Isso é um ponto importantíssimo, tá? Quando a gente fala de governança de dados mestres, não é como se vende no mercado, que vamos lá implementar o PDM, padronizar o produto e resolver. Não, é muito mais que isso, né? Como que a gente vai engajar as pessoas dentro do projeto? Como que nós vamos fazer que os compradores, o analista fiscal, o analista financeiro e o gestor, todo mundo esteja engajado nisso e entenda a importância, né? Então você tem esse processo de comunicação, de distribuição de informação, que não é fácil, mas é muito importante. Usabilidade. Então, você precisa definir um processo que as pessoas consigam seguir, que seja algo simples, intuitivo, né? Não adianta você colocar um foguete da NASA. As pessoas precisam entender ali o que está acontecendo e o que elas precisam fazer, tá? E por último, né? Metade aí dos problemas são causados por falhas humanas, então aí você tem que entrar
uma parte de automação de processo. Então, dentro da sua central de cadastro, que processo que você pode automatizar? Como você pode fazer? Que algoritmos de validação você pode implementar em cada uma das etapas do processo, tá? Eu vejo em muitas organizações que eu já passei, que você tem até um processo definido, mas você não tem os algoritmos de validação e você não tem as regras de validação bem definidas, então no longo prazo você vai acabando tendo um dado de qualidade inferior, tá? E olha que, pessoal, que interessante, e é uma coisa que eu bato muito, o tamanho do mercado de gestão de dados mestres, tá? Então, ele é um mercado estimado em 22 bilhões de dólares. Isso é quantas grandes empresas gastam em tecnologia e em serviços para suas centrais de cadastros, tá? Desses 22 bilhões, estima-se que são 5 bilhões aqui na América Latina. Então, é um potencial muito grande. Se vocês acompanharem por aqui, está crescendo 20% ao ano, né, de crescimento agregado. E por que está crescendo a disciplina de gestão de dados mestres, pessoal? Primeiro, transformação digital. Todo mundo precisa de dados apurados no momento certo. LGPD, você tem que tomar mais cuidados com seus dados de pessoas naturais, né? Não pode ficar usando planilha para cima e para baixo, tem que tomar cuidado. E por fim, o ISG, essa parte de você ter um environment, social e governance, principalmente a parte do governance, está intimamente ligado com a gestão de dados mestres, tá? A homologação, validação, onboarding de clientes e fornecedores faz parte, sim, da disciplina de gestão de dados mestres. Óbvio que você pode ter participação no compliance, criar o seu programa de integridade, mas isso também é importante. É uma atividade da célula de cadastro entender tudo isso, né? Então, essas são os drivers que estão fazendo esse mercado crescer. E por que eu trago essa informação para vocês? É oportunidade para todo mundo, tá? Aqui é um estudo realizado por uma associação brasileira, né? A Associação Brasileira de Centrais de Serviços Compartilhadas, tá? E identificaram que a maioria, tá? Hoje, se não me falha a memória, são 97% das grandes empresas tem uma central de serviço compartilhado. E a maioria dessas CSCs, né, dessas centrais de serviços compartilhados, são os tradicionais back-offices, né? É de médio porte, possuindo entre 100 a 500 colaboradores. Então, você vê que essa centralização de todos os serviços, né, de retaguarda é importante e é uma dinâmica que vem crescendo ano a ano, tá? Então, até as empresas menores já estão pensando nisso também, de como centralizar o back-office e como tirar valor disso. Então, é mais oportunidade para todo mundo também. O que não é MDM, pessoal? Master Data Management não é receita de bolo mágica, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou resolver. Eu vou implementar o PDM e vou resolver os problemas. Não, não é mágica. É uma disciplina. E disciplina é como musculação. Você tem que ir todo dia na academia fazer o seu treino. Não adianta você ir uma semana e na outra não ir também, tá? Então, você precisa ter essa visão, né? De que você vai fazendo uma série de etapas ao longo do tempo para chegar, tá? Quando que você precisa implementar uma central de cadastro, né? Quando que é o momento adequado, tá? Quando você começa a identificar algumas questões dentro da sua organização. Você tem muitos processos manuais, né? Poxa, eu recebo planilha de fornecedor, mando para o setor por e-mail, faço preenchimento na mão no RP, então você já começa a identificar uma necessidade. Outra, dificuldade na unificação de informação. O que acontece, né? Quando as empresas crescem, elas crescem em número de sistemas também, tá? Dentro da gestão de dados mestres, cada sistema de uma empresa a gente chama de silos de informação. Então você imagina uma empresa, ela tem um RP, ela vai ter um CRM, ela vai ter um software de procurement, e todos esses dados, esses sistemas precisam de dados mestres. Então, só que esses sistemas, eles foram feitos em tecnologias diferentes. Então, você vai ter campos que tem num sistema e não tem no outro. Então, você quer fazer um relatório, muitas vezes você vai ter que puxar uma informação do RP, puxar mais uma informação do CRM, fazer um cruzamento para apresentar uma informação. Então, quando você começa a ter muitos silos de informação e dificuldade na tomada de decisão estratégica, é um dos pontos para implementar uma central de cadastro e implementar o MDM na sua empresa.
3, falta de controle sobre os dados estratégicos do negócio, né? Então, cara, quantos clientes nós temos? Qual o perfil dos clientes que estão entrando? Quantos fornecedores na base estão ativos? Então, muitas empresas não conseguem responder isso. Não conseguem falar, olha, eu tenho 500 fornecedores ativos na base, né? E quando a gente já analisou muitas bases de empresa, você abre, por exemplo, um cadastro de fornecedor, você vai ter ali 10 a 20% que já são empresas fechadas, mas no RP estão marcando como empresas ativas. Então, tudo isso são problemas que você vai ocasionando, né? Porque uma hora que você vai precisar daquele fornecedor, não vai conseguir falar com ele. Enfim, a mesma coisa com o cliente também, né? Pior ainda, vai tentar fazer uma venda, alguém vai tentar ligar para aquele cliente e o dado não bate, tá? Isso é um outro ponto importante também, tá? Pessoal, gestão de cadastro de cliente também é MDM, tá? Muitas vezes aqui no Brasil, essa parte de dados mestres, ela foi conectada com o departamento de compras e suprimentos. Então, o departamento ali de suprimentos acaba cuidando muito mais do cadastro de material e do cadastro de fornecedor. Mas é importante também, para quem está pensando em MDM, poxa, como que eu trago a gestão do cadastro de clientes para cá? Não é substituir o CRM, mas como que eu posso potencializar o CRM da minha empresa e também gerar valor, né? Mostrar aqui e ter um onboarding mais humanizado, um onboarding mais otimizado para os clientes finais também, tá? Isso faz parte da disciplina. Quando você tem problema de integração entre os departamentos da empresa, você manda um e-mail, o fiscal não responde, o fiscal manda um e-mail para o financeiro não responde, fica parado o cadastro, ninguém sabe onde está, as pessoas reclamam, tudo é urgente, tá? Um sintoma muito importante da necessidade de uma central de cadastro é quando tudo é urgente. A pessoa chega às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, pedindo um cadastro de produto e diz que se não cadastrar o produto, o caminhão não sai. Então, tudo isso são pontos que está na hora de implementar um processo, tá? Falta de histórico. Ah, eu quero puxar meu histórico com esse fornecedor. Quais foram os documentos que ele apresentou no longo prazo? Você não tem isso fácil? Tem que ficar procurando em computador? Já é um problema, tá? E quando você tem um custo elevado com retrabalho, então você faz um fluxo, você faz um processo, aí volta porque estava errado, aí cancela a nota fiscal, volta lá, ajusta o cadastro, faz de novo, tudo isso é custo, tá? E é importante que os analistas de cadastro, os gestores de cadastro e compradores saibam disso, porque é assim que você determina o retorno de implementar MDM. Então você vai conseguir falar para a gestão, olha, nós tivemos aqui na companhia 1.000 notas com problemas, que ocasionou um retrabalho de X horas e um prejuízo financeiro de tanto. Então aí você começa a mostrar para a gestão o retorno da gestão de dados mestres, tá? Quais são as principais atividades de uma central de cadastros, tá? Isso aqui, lembrando, não uma receita de bolo, né? Se é só a central de cadastro, de acordo com o teu negócio, pode ter alguma atividade adicional. A primeira é coletar os dados, receber os dados de um fornecedor, receber os dados de um cliente, receber os dados dos requisitantes. Então, a central de cadastro ela precisa se organizar para criar mecanismos para coletar de maneira organizada essas informações, tá? Em muitos lugares não tem um processo de coleta. O cara, um manda por e-mail, o outro manda no WhatsApp, o outro faz sinal de fumaça, o outro grita. Então, você precisa disciplinar o teu processo de coleta, né? Se você não coletar adequadamente, o restante desmorona. A segunda parte é o armazenamento. Ok, coletei esses dados. Como que eu vou armazenar? Aonde que eu vou armazenar? De quanto em quanto tempo eu vou atualizar? De que forma que eu vou atualizar? Tudo isso também faz parte da central de cadastros, tá? Um dos grandes problemas que a gente enxerga no mercado tem empresas que têm centrais de cadastros, elas têm um processo para coletar os dados, elas fazem o fluxo cadastral, só que elas não têm um processo periódico de atualização, elas não sabem quando atualiza, e esse dado vai se deteriorando ao longo do tempo, tá? Os dados, eles ficam como se eles ficassem velhos, tá? Então você vai ter lá um fornecedor, mas o telefone do fornecedor está errado, porque já mudou e você não atualizou. Então tudo isso precisa ser pensado em como fazer isso de uma maneira eficiente. Padronização, né? Garantir que aqueles dados que estão sendo armazenados estão seguindo um padrão e que toda empresa vai seguir aquele padrão de dados. E aqui não é só padronização descritiva de materiais, né? Padronizar a descrição de um produto, mas, cara, como que eu vou padronizar a categoria de um fornecedor? Eu vou usar
uma estrutura interna nossa de classificação de fornecedores ou vou usar uma matriz internacional, como um CRAWGIC? Então, tudo isso é pensar como eu vou padronizar, como que eu vou usar as unidades de medida, eu vou usar o sistema internacional. Então, você começa a ter isso, precisa ser pensado, e muitas empresas não pensam. Elas pegam o que está ali no RP e acabou. E aí isso vai gerando uma série de problemas. Então é importante, né, do analista de cadastro, do gestor de master data, colocar um freio e falar, não, peraí, deixa eu entender como que eu vou armazenar esse dado, com quantos caracteres, eu vou permitir caractere especial ou não, vai ter ponto e vírgula, vai ser espaço. Então tudo isso faz parte da padronização, tá? Que também é conhecido como processos de taxonomia. Atualização, né? Que nem eu falei lá atrás, né? Se você armazenou, como que você vai atualizar esses dados? De quanto em quanto tempo? Ah, eu vou atualizar o meu cadastro de fornecedor a cada 3 meses, eu vou atualizar meu cadastro de produto a cada 5 meses, eu vou repassar os registros. Então, como que eu vou fazer esse trabalho? Como que eu vou garantir que o telefone do cliente continua certo? Tudo isso é uma atividade que precisa ser pensada pela central de cadastro, tá? Então, a atualização desses dados, a disponibilidade desses dados. Então, não adianta a central de cadastro receber essa informação, executar o fluxo, mandar no RP. Como que esse dado vai ser disponibilizado? Que informação estratégica a central de cadastros vai entregar? Imagina a central de cadastros, por exemplo, fazendo o onboard de um cliente corporativo e entregando um cálculo de score para a área comercial. Olha a área comercial. Nós fizemos um onboard do seu cliente e ele tirou nota 7 de 10. Esses, na nossa visão, são os riscos de negociar com esse cliente. E esses são os benefícios. Então, você disponibilizar as informações para que os outros setores consultam, mas também disponibilizar de uma forma estratégica para que os outros departamentos possam tirar valor disso, você disponibilizar através de relatórios, cálculo de score, informações agregadas naquele cadastro. Imagina a central de cadastro falando para o comprador, olha, esse fornecedor aqui, olha, o risco dele é alto. Será que faz sentido você comprar dele? Isso tem um valor estratégico gigantesco. E aí começa a pensar, né, pessoal? Poxa, se eu vou disponibilizar isso, eu vou criar uma camada de visualização de dados, eu vou colocar isso no Big Data, eu vou montar uma visão e fazer uma entrega disso. Então você começa a pensar. E é isso que eu coloco na cabeça de todo mundo, tá? Você como analista de cadastro, você como gestor, óbvio que a gente tem que fazer a nossa obrigação do dia a dia, que é fazer o cadastro onboard, mas, cara, como que a gente gera mais valor? Como que a gente faz as coisas acontecerem, tá? Então tem isso tudo uma mudança, né, de mindset, né, uma mudança de mentalidade. E por fim, regular, tá? O que é o regular aqui? O regular significa entender as regulações do mercado que você está inserido, do país que você está trabalhando. Então, entra uma LGPD, pode entrar um ISG, pode entrar uma lei internacional. Como que essa lei, essa regulação, por exemplo, uma regulação de uma CVM, uma regulação de Anvisa, afeta a forma que eu tenho que armazenar meu dado? Ah, eu vou ter que armazenar esse dado bruto, eu vou armazenar esse dado de forma embaralhada, eu posso armazenar esse dado? Por quanto tempo eu vou armazenar esse dado? De que forma? Então, tudo isso é importante. Então, hoje, a central de cadastros, ela está ficando cada vez mais estratégica, porque como as regulações são intensas e cada país e cada segmento pode ter sua própria regulação, o analista de cadastro ele tem que estar conectado com todas essas informações, entendendo e trazendo para dentro. Então, não é só, pessoal, né? 6 pontos aqui na tela, né? E olha onde a gente pode ir com uma central de cadastros, né? Um universo gigante que a gente pode trabalhar, né? Quando a gente conta para alguém de fora, que nunca trabalhou numa central de cadastro, não imagina que toda essa gama de atribuições pode estar dentro de uma central de cadastro. Quais são os modelos de uma central de cadastro, tá? É a forma de organização da central de cadastro. Então, vou falar quais são os prós e os contras de cada modelo, tá? O primeiro modelo é um modelo que a gente chama de totalmente centralizado, tá? Significa que 80 ou 90% das atividades são realizadas por um grupo específico de pessoas que só trabalham com isso, tá? Você tem muito modelos centralizados na área de saúde pela complexidade, para também isso reduzir glosas, problemas de faturamento,
mas você também pode ter esse modelo centralizado em outros segmentos, tá? Então, como funciona? Você vai ter o requisitante, ele vai fazer essa solicitação para a central de cadastros, e aí vai ter uma equipe lá dedicada para isso. Então, provavelmente você vai ter alguém que conhece produto, alguém que conhece fornecedor, alguém que conhece classificação fiscal. Então, você vai ter vários perfis lá dentro da central de cadastro, e aí elas vão fazer esse processo do início até o fim, tá? Qual que é a vantagem do modelo centralizado? A criação de regras é facilitada, porque é um grupo ali de pessoas, é mais fácil de você treinar, né? Você tem só basicamente o solicitante e todo o fluxo cadastral é feito por um grupo seleto de pessoas, tá? Então essa é uma das grandes vantagens do modelo centralizado, tá? Então você tende a possuir uma qualidade do dado maior no longo prazo. Porém, tem um problema no modelo centralizado, tá? Que é um problema bastante sério, é o custo. Para você manter pessoas específicas só fazendo o cadastro, você vai ter que montar uma estrutura, então você precisa ter um volume que justifique isso. E aí você, talvez, dependendo do tipo do teu cadastro, você pode ter um profissional muito caro. E aí você tem um custo de back-office muito caro, porque esse profissional caro, você não vai conseguir usar ele 100% do tempo. Vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro. Imagina uma empresa de engenharia que determinados cadastros de materiais precisam passar na mão de um engenheiro. Você não vai deixar um engenheiro dentro de uma central de cadastros se não tiver volume suficiente para ele. Tá? Não, ele vai ficar lá, por exemplo, fazer 5 produtos por dia, gastar 1 hora e ficar as outras 7 horas paradas. Então, essa questão da alocação desses custos é um dos problemas do modelo centralizado, tá? Modelo híbrido. Eu gosto bastante do modelo híbrido, tá? O modelo híbrido você tenta sim centralizar boa parte do seu processo. Você vai ter um grupo que vai cuidar de partes ali bastante relevantes do seu fluxo cadastral, tá? Mas você pode envolver os outros setores. Não só envolver numa aprovação, mas envolver para cada setor coloque a sua informação. Então, por exemplo, estou fazendo um cadastro de material e aí eu preciso do engenheiro. Então, eu não vou ter um engenheiro parado na minha central de cadastro. Eu vou mandar esse workflow, esse processo, que vai para o time de engenharia da companhia. Eles vão fazer a resposta disso, mandar essa informação, vão complementar isso e esse processo segue. Aí vai pelo marketing. O marketing pode colocar uma outra informação. Então, você vai usando o conhecimento especializado dos outros departamentos, tá? Então, esse modelo, a vantagem dele é uma vantagem econômica, ele tem uma implementação mais rápida e ele é mais econômico, porque você não precisa ter tantas pessoas dentro da central de cadastro. Qual o problema do modelo híbrido? Engajamento. Então, você precisa garantir que todos os departamentos participem, você precisa ter controle de SLA, controle de KPI. Então, você tem alguns desafios também para fazer um modelo híbrido funcionar adequadamente, tá? Mas para uma empresa que talvez não tenha ainda uma central de cadastros, talvez pensar no modelo híbrido pode ser bastante interessante. A distribuída, tá? A distribuída é quando não tem uma central de cadastros, tá? Então você vai ter várias pessoas, cada um fazendo o seu processo. Você pode até ter um gestor de cadastro, você pode ter um gestor de master data funcionando como um regente, né, dessa orquestra, mas cada setor faz o seu, né? Então vai passar por marketing, engenharia, logística e tal. Você não tem uma célula cuidando disso, tá? Então a distribuída, a vantagem dela é custo. Geralmente as empresas acabam se alinhando, as empresas que não montam uma central de cadastros, elas acabam ficando nesse modelo distribuído. E qual que é o problema? É difícil de criar regra, você vai ter dados com problemas, você vai ter uma série de informações incorretas, você não vai ter um controle ali apurado de onde aquilo está parado, tá? Mas mesmo que você tenha um modelo distribuído dentro da tua organização, faz sentido você ter tecnologia para poder te ajudar também, tá? E por último, o modelo que a gente vê em alguns lugares, que é modelo nenhum, é um modelo bagunçado, onde cada um faz de um jeito. Parece uma brincadeira, pessoal, mas é muito comum em empresas grandes que faturam bilhões de reais. Todo mundo tem acesso ao RP e todo mundo mexe no cadastro de material, todo mundo mexe no cadastro de fornecedor. O cara da operação, o cara do marketing, o cara da engenharia, todo mundo mexendo no cadastro sem padrão nenhuma. Não tem nem um analista de cadastro para reger a orquestra, nada. Cada um faz do seu jeito, tá? E obviamente esse modelo bagunçado, pessoal,
cada vez mais difícil de ser mantido. Você vai ter tanto problema fiscal, você vai ter tanto problema com nota fiscal, tanto problema financeiro, que não dá para ficar sem modelo nenhum, né? Você precisa escolher, ou vai para o centralizado, ou vai para o híbrido, ou monta uma distribuída, mas aloca uma pessoa que vai cuidar dessa orquestração e usa a tecnologia a seu favor, tá? Então você tem modelos que você pode escolher. Aqui, pessoal, estilos de MDM, tá? Essa parte de estilo de MDM é importante e tem uma diferença do modelo da central de cadastro, tá? A central de cadastro pode ser híbrida e você tem um estilo de MDM centralizado, tá? Não tem problema nenhum, tá? O que é estilo de MDM? É como você vai compor sua base única da verdade e como que você vai interagir com os sistemas da empresa. Como que eu vou mandar isso para o RP, para o CRM, enfim, como que isso vai lá para o BI, tá? Então aqui tem um desenho conceitual para vocês verem. Então a célula de cadastro trabalhando aqui no MDM e o MDM mandando informação para os sistemas da empresa, tá? Os principais estilos de MDM são consolidado. Então, como funciona? Você pega todos os dados que estão no teu RP, no teu CRM, no teu e-procurement e traz isso para teu hub MDM, para a tua base única da verdade, tá? Então, a gente faz uma consolidação desses dados, só que eles permanecem sem alterações nos sistemas satélites. Então, ele vai continuar do jeito que ele está lá no RP. Então, você traz isso para a base única da verdade, e aqui você pode enriquecer, alterar, e ele fica isolado, tá? Então, consolidado é isso. Você recebe, monta a tua base única da verdade, e a partir dali faz relatório, análise, gestão, enfim, desenha um programa de integridade em cima disso, tá? Centralizado. Os dados são criados na base única da verdade, eles são criados no hub de MDM e depois são integrados com outro sistema. Então, eu fiz um onboard de um fornecedor, validou o fornecedor, tá ok? Ah, manda isso para o e-procurement, manda isso para o RP, tá? Então, centralizado é assim, o pessoal faz o cadastro nele e ele sincroniza com os outros sistemas, tá? E híbrido, você pode ter os dois modelos. Então, você pode receber informação dos RPs, dos CRMs, jogar isso na base única da verdade, rodar algoritmos de validação, algoritmo de enriquecimento de dados, passar isso pela célula de cadastro para complementar esses dados, validar. Tá tudo certo? Devolve para os sistemas. Então, é como se fosse um caminho de dupla via, né? Ah, você pega a informação do RP, vem para a base única da verdade, essa informação é tratada e volta para o RP ou volta para o CRM, tá? Esse estilo de MDM é muito importante, pessoal, para quem está pensando em otimizar uma central de cadastros ou mesmo criar do zero uma central de cadastro, porque precisa de um alinhamento com a área de tecnologia. Qual que é o melhor mecanismo? Como que a gente vai fazer uma integração? Então, tudo isso precisa ser pensado. Só que essa decisão, ela não é só uma decisão técnica. Óbvio que TI, né, vai ter bastante questões aqui para serem colocadas, mas é importante também entender o que é o melhor para a empresa, tá? Então, vou pegar um cenário aqui para vocês. Vocês têm uma equipe de vendas, você tem 500 vendedores na sua equipe de vendas, e esses 500 vendedores estão usando CRM para atualizar informações de clientes. É muito caro você colocar um outro sistema para esses 500 vendedores. Você tem que treinar, tem custo. Então, muitas vezes você vai falar o seguinte: vou deixar o vendedor atualizar o CRM, vou fazer uma conexão com o CRM, vou trazer para a base única da verdade, vou rodar um programa de compliance dos clientes, vou fazer validação, homologação e atualização dos clientes, e depois eu mando o dado atualizado para o CRM. Então, isso é um modelo que você pode, por exemplo, trabalhar. E ter essa visão, pensando em business, é importante também, tá? E aí sentar com a TI e alinhar, tá? Não tem modelo melhor ou pior. É aquele que funciona para o seu negócio, aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem um orçamento para fazer. E também não precisa começar tudo de uma vez, tá, pessoal? Você pode começar uma coisa pequena, ó, vou começar primeiro só com RP, depois eu vou levar o CRM, o e-procurement. Você pode, vou começar só com o cenário de fornecedor, só cenário de cliente. Então você pode também começar pequeno a tua central de cadastros e crescendo aos pouquinhos, tá? Aqui na parte das etapas, né, para a gente implementar uma central de cadastros, né? Então, que etapas que a gente passa para implementar uma central de cadastro? Tem gente que acha que é o seguinte: vamos lá, põe um monte de gente numa sala, dá o acesso ao RP
o pessoal manda a planilha e acabou. Não, né? Você precisa ter um fluxo, é um projeto, tá? Seja para implementar uma central ou para remodelar a sua central de cadastros, tá? Então você precisa fazer um levantamento, um assessment. Qual que é o plano do seu projeto, né? O que você está esperando? Onde você quer chegar? Qual que é o cronograma que você vai fazer? Ah, vou demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Quem são os usuários-chaves que vão participar disso? Quem que é envolvido? Quem que precisa opinar? Então, você tem que ter essa fase do assessment, que é um levantamento inicial, que você pode fazer isso internamente, né? Montar ali as apresentações, começa conversando com gestores, com os usuários-chaves, e vai desenhando essa apresentação, essa visão, né? Olha, nós estamos aqui, queremos chegar ali e vamos gastar 2, 3 meses para isso. O desenho, então você tem que entrevistar usuários. Qual que é a dor do usuário? Isso é uma coisa importante, pessoal. A gente não pode pensar no que é mais fácil para a central de cadastro, mas o que é melhor para o usuário e para o negócio? Né? Tem que ter essa visão de negócio. Então, você escutar a dor do teu usuário lá, do teu solicitante, do teu requisitante, é importante também. Porque muitas vezes um processo mal desenhado, um processo engessado, dificulta a vida do solicitante, do usuário final e traz prejuízo. Então, entender de coração aberto, mente aberta, falar, cara, me fala qual que é a tua dor, vamos ver o que a gente consegue resolver sem perder a governança, né? Então a gente tem que fazer, é como se fosse um acordo, né? Fala assim, cara, eu vou te dar o máximo de velocidade possível, mas eu não posso abrir mão da governança. Aí mapear os processos e procedimentos, né? Pô, como que a gente vai homologar um fornecedor? Como que a gente vai homologar um cliente? Como que a gente vai cadastrar um material? Vamos usar taxonomia no cadastro de material? Não, não vamos. Que regras? Enfim, tudo isso dá para ser mapeado. E o roadmap estratégico, pessoal. Lembra que eu falei para não fazer tudo de uma vez só? Você pode começar com uma coisa mais simples, mas já avisando, olha, no ano que vem a gente faz isso aqui, daqui 2 anos a gente constrói nosso programa de integridade, daqui 3 anos a gente tem o nosso programa de compliance preparado para ESG. Você começa já a ter o caminho, né, da onde você quer seguir, tá? E também que tipo de tecnologia que você vai usar, que caminhos que você vai seguir. E nessa fase de desenho também tem um mapa de sistemas e pontos de contato. Cara, como que os sistemas vão conversar? Onde vai a informação? Alguém vai levar a informação na mão? Vamos desenvolver uma interface? Você precisa mapear, tá? Isso é muito importante. Eu já vi muitas empresas desenhando a central de cadastro e está implementando uma central de cadastro, aí chega lá na frente, e tinha um sistema lá do pessoal de engenharia que a gente esqueceu. E aí vai ver, não tem como integrar com o sistema, mas o sistema é essencial para a engenharia, e aí fica aquela correria, putz, atrasa o projeto, enfim, então tem que ter essa visão desse mapa, tá? E aí trabalhar não só com a TI, mas com os usuários, entendendo como que eles usam cada um desses sistemas e quais são os pontos de contato do usuário com esse sistema e como esses sistemas se conversam, tá? Parte de implementação, desenhou, mapeou, a gente tem que colocar em prática. Então, essa parte de implementação você vai definir política e procedimento. Não precisa ser um calhamaço, tá, pessoal? Não é uma burocratização, não é aquele manual que ninguém lê, né? Mas são políticas efetivas. Olha, esse dado aqui do produto é responsabilidade da engenharia. A engenharia tem a função de atualizar esse dado a cada 1 mês. Então, isso são políticas, né? Ordens claras, coisas claras, que todo mundo entenda, não precisa ser lá uma bíblia, tá? Modelo operacional, lembra? Como que vai funcionar a tua central ali? Você vai no centralizado, você vai no híbrido, enfim, né? O estilo também de MDM que você vai usar, né? Análise detalhada dos dados, né? Estou fazendo esse trabalho, como que estão a qualidade dos meus dados? Eu vou precisar sanear meus dados? Não preciso sanear? Eu vou puxar de que forma esses dados? Então você precisa ter essa visão aqui nessa fase, principalmente no início da implementação. Quem que é a equipe que vai participar? A equipe está pronta, ela está preparada, e a prontidão é assim, a equipe está engajada, ela tem o conhecimento técnico necessário, os gestores também já foram comunicados, eles estão conectados com essa estratégia da empresa, porque muitas vezes você também fala, poxa, vou aqui melhorar minha central de cadastro, e aí você tem um gerente, um diretor da outra área que não quer,
e aí quando você vai ter que falar com ele, você não consegue avançar no processo. Então, ter esse alinhamento é importante, né? E aí também, dentro aqui da implementação, você detalhar esse plano de ação, né? O que você vai fazer durante toda a implementação, né? De uma forma um pouco mais detalhada, né? No começo você tem mais básico para você pegar uma aprovação, depois que você pegou a aprovação no assessment, quando chegar na implementação você pode detalhar um pouquinho mais. E depois que você implementou, né, a central está rodando, não acabou o trabalho, né? Então, o trabalho do analista de cadastro é infinito, graças a Deus, né? Importantíssimo, né? O dado é o novo petróleo, né? Então, depois que você implementa, você tem que medir e rever. Quais são os resultados que eu estou tendo? Os KPIs estão adequados? Eu trouxe melhorias? Qual o retorno que eu estou trazendo para a companhia? E, pessoal, avaliem os resultados e divulguem. Eu já vi gente fazer excelentes projetos, implementar centrais bem legais, mas não divulgar os resultados para a companhia. Tem que divulgar, falar, olha, a gente reduziu tanto, trouxe tanto de dinheiro. É importante essa visão, aprender a vender o peixe. Né? Falar assim, ó, tá aqui, ó, esse é o resultado do nosso trabalho. A gente salvou X milhões de reais por ano, tá? Que pontos que você precisa abordar ali durante o teu projeto de otimização ou de criação de central de cadastro? Tem vários pontos, aqui eu coloquei os principais. Você tem que fazer o diagnóstico para entender todas as dores. Esse diagnóstico você pode fazer num PowerPoint, pode ser num documento do Word, pode ser trechos das entrevistas com os usuários, pode ser coisas que você já identificou. Então, por exemplo, olha, diagnóstico. No ano passado, a empresa teve 3 mil notas denegadas por erro de cadastro. Então, isso é um diagnóstico, né? Entender ali quais são os problemas e como que você vai resolver cada um desses problemas, tá? Isso aqui você pode fazer muito bem num PowerPoint ali, né? Com uma análise causa-raiz. Mapeamento de fluxo, as is, tá? Então, como que você vai mapear o teu processo atual, né? Como que ele está funcionando hoje, o que que é bom, o que que é ruim. Aí você pode fazer qualquer ferramenta online de fluxo. Se a sua empresa tiver uma ferramenta de desenho, você pode desenhar. Se não, pode fazer caixinhas até no Word ali para entender, tá? Aqui não é, você não tem a necessidade de ficar entrando em todos os campos, né? É só você entender o fluxo, quem é o responsável por cada etapa, quais são os principais dados manipulados, já é suficiente. E aí você pode também fazer o mapeamento do fluxo to be. Eu já sei como está funcionando hoje, como pode funcionar amanhã, o futuro. Então você já pensar em mudanças nesse processo e também desenhar como isso vai fazer. Papel e responsabilidade, pessoal. Pode ter um documento, isso pode ser alinhado também em reuniões. Cara, cada um com sua responsabilidade. Quando você implementa uma central de cadastro, você não está tirando a responsabilidade dos outros departamentos. Eu já vi acontecer isso é um problemão. O cara lá de marketing fala: isso não é problema meu, é do cadastro. O cara da engenharia: isso não é problema meu, é da central de cadastro. E, cara, está errado essa visão. Porque quem é o dono do dado é quem usa o dado. Quem que precisa dos atributos técnicos de um material? É o time da engenharia. Então, eles são os owners daquela informação. Não importa que a central de cadastro está ali para ajudar. Precisam entender que eles são responsáveis por aqueles dados, mesmo que tenha um departamento fazendo a alteração e inclusão desses dados. Ter esses papéis e responsabilidades, pessoal, é importante, tá? Isso faz parte também do processo de engajamento. Falar, fulano, você é dono desse pedacinho aqui. Abraça que o filho é teu. Definição de KPIs, tá, pessoal? Cara, como que você vai medir se as coisas estão funcionando bem, tá? Cara, quantidade de registros por dia, por mês, quantidade de registros certos, quantidade de problemas, quantidade de notas denegadas, quantidade de devoluções. Você pode usar vários KPIs e é importante você desenhar, planejar esses KPIs. O que eu acho importante na definição de KPI? Não exagera. Comece com KPIs simples e aí com o tempo você vai adicionando KPIs mais avançados, tá? Se o seu KPI, né, o KPI, para quem não sabe, pessoal, é indicador-chave de processo, tá? Então, por exemplo, numa central de cadastro, você pode ter um KPI de quantidade de registros que você vai produzir por mês, tá? Pode ser um KPI. Então, assim,
seja econômico na criação de KPIs, senão você vai ter um monte de KPIs, você não vai conseguir acompanhar esses KPIs, você vai se perder e aí ninguém vai dar bola, porque são muitos, tá? Começa pequeno e vai crescendo. SLA, né, pessoal? É Service Level Agreement. Então, é o nível de serviço acordado entre os setores. Então, imagina que você tem um workflow lá de cadastro que passa pelo fiscal. Em quanto tempo o fiscal vai te atender? Isso tem que ser alinhado. Cara, 4 horas, 6 horas, o que que o negócio precisa? Porque se você falar com as pessoas vão falar assim, ah, eu te atendo em uma semana. Mas o que que o negócio precisa? Ah, o negócio precisa que seja em 1 hora. Então o cara vai ter que dar um jeito de atender isso em 1 hora. Então essa definição de SLA de calma das etapas. E o que vai acontecer se violar o SLA? Se o SLA não estiver sendo cumprido, o que que vai acontecer? Tem que estar planejado. Olha, se esse SLA não for cumprido, nós vamos chamar aqui o gestor, nós vamos mandar um relatório, nós vamos tomar uma ação, entendeu? Se não, se você não define SLA, vai ficar sempre aquela coisa. Sexta-feira, 6 horas da tarde, ai, arruma o cadastro, senão o caminhão não sai. Ah, sábado, arruma o cadastro, senão o caminhão não sai. Então tem todas essas questões aí, tá? O modelo, né, da central de cadastro, isso é importante estar documentado, centralizado, híbrido. Aí também você pode montar lá uma página sobre o estilo de MDM. Olha, já alinhamos aqui com a TI, nós vamos fazer uma integração assim, assim, assado, tá? O fluxograma sugerido dessa central de cadastro, né? Qual vai ser o fluxo, como que vai funcionar, quem que recebe, vai passar por mais de uma pessoa. Você pode também, junto com esse fluxo, montar um organograma. Olha, vai ter aqui o gestor, ele vai ter esse analista cuida de materiais, esse analista cuida de fornecedor, e aí você vai atribuindo responsabilidade de acordo com a especialidade de cada um. Um ponto importante que a maioria das empresas não cuidam: ciclo de vida dos dados. O dado é que nem a gente, pessoal. O dado nasce, cresce e morre. E é importante entender isso, tá? Porque senão você vai ficar com uma base deteriorada. Eu já peguei bases, por exemplo, de 26 milhões de clientes. Cara, desses 26 milhões de clientes, 20 milhões estavam com dados errados. Não tem valor. Fica só um número, né? Porque o dado não foi atualizado, a pessoa já morreu, mas está no cadastro, a empresa já fechou e está no cadastro. Então, quanto tempo você vai verificar? Quanto tempo esse dado vai ficar lá? Tem um fornecedor que você não negocia com ele há três anos. Faz sentido ele ser um fornecedor ativo para você? Não faz sentido você inativar? Como que você vai inativar? Que regras? Isso precisa estar mapeado, porque senão dá briga. Porque eu vou mapear esse fornecedor. Aí grita lá o time de arquitetura. Não, não mapeei esse fornecedor porque daqui 30 dias eu vou abrir uma loja nova e eu vou contratar esse fornecedor para construir a loja. Entendeu? Você começa a sempre ter briga, porque o processo não está definido. O processo já tem que estar sendo definido e alinhado com as áreas. Olha, fornecedor sem compra há mais de 24 meses, 36 meses, a gente vai inativar. Definiu, e aí isso já começa a automatizar e todo mundo já conhece. Regras de padronização, tá, pessoal? Entra a padronização descritiva de materiais. Quem quiser também, tá, pessoal? Lá no site Analista de Cadastro tem um e-book sobre PDM, tá? Tem artigos sobre PDM para aprender a padronizar material. Mas aqui não só material, mas como eu vou padronizar o cadastro de fornecedor, de cliente, cadastro de colaborador, cadastro de transportadora, que eu vou usar, tudo isso tem que ser pensado, tá? Política de background check. O que você vai verificar no seu cliente e no seu fornecedor? Receita simples, se integra? Só isso? Vai buscar CND, FGTS, social? Vai compor um score? Se o cara não tiver um score, ele não passa? Como que você vai alinhar isso com as áreas de negócio? Vai fazer isso manual, automático? Vai fazer isso de quanto em quanto tempo? Então é importante você ter lá um capítulo falando das rotinas de background check, tá? Background check, pessoal, é Know Your Customer, né? KYC, que vocês veem por aí, tá? É você verificar a história daquela pessoa, daquela empresa, para ver se tem algum problema que coloca a tua organização em risco, né? Então você pode estar negociando com um fornecedor que ele tem trabalho escravo. Isso é risco para você. Então você tem que ter essas políticas, tá? E muito importante, pessoal, quais são os próximos passos estratégicos? Nós vamos fazer isso, daqui 60 dias vamos fazer outra coisa, daqui um ano vai ter tal coisa. Óbvio que aqui, pessoal, você não vai conseguir detalhar 100%, porque são os grandes próximos passos, mas é importante estar alinhado também, principalmente com VPs, com presidentes. Olha, cara, a gente está aqui, ó, a gente vai fazer esse processo, mas ano que vem a gente quer montar o nosso programa de integridade.
daqui 2 anos queremos fazer isso. Então, ter essa definição, não só para a execução do projeto, mas o que vai acontecer depois do projeto. Aqui um exemplo de diagnóstico, tá? Veja só, não precisa ser uma coisa da NASA, né? Você pode aqui colocar num PowerPoint quais são os problemas que você está acontecendo, você pode trazer estatísticas. Poxa, teve aqui 1.000 notas com problema. Olha, a gente identificou na base 500 clientes duplicados, enfim. Você vai trazendo aqui os diagnósticos, né, daquilo que você levantou. Isso aqui é um exemplozinho, vocês podem fazer um pouco mais detalhado para o processo aí de vocês, tá? Aqui é um exemplo de levantamento, né? Então veja, também não é nenhum foguete da NASA, pessoal. Você pode fazer até num PowerPoint, né? Ou nessas ferramentas de fluxos, algumas são gratuitas na internet, você usa pelo seu navegador. Então você vai lá, aqui, olha, quem faz essa etapa. Então aqui você pode ter esse que A, B, C, D, E, pode ser pessoas, aqui em cima X, Y, Z pode ser setores, enfim, né? E vai seguindo esse fluxo, tá vendo? O que vai acontecendo com cada uma das atividades. Quanto tempo demora hoje para fazer essa atividade? Você pode colocar. Qual é o SLA que você vai combinar para que esse processo seja feito? Isso é uma estratégia, tá, pessoal? Imagina que esse é um cenário de cadastro de fornecedor. E aí você verifica que o SLA desse processo, você vai definir um SLA, por exemplo, de 48 horas. Então, o teu processo inteiro de validação do fornecedor precisa demorar 48 horas. Se o processo vai demorar 48 horas e a etapa, por exemplo, 8 é do fiscal, ou é do time de compliance, ou qualquer time que seja, óbvio que o SLA dele tem que ser menor que 48 horas. Aí fica mais fácil de você calcular quanto você pode gastar em cada etapa. Então, define o SLA do processo como um todo e depois vai quebrando em cada uma das etapas, tá? É importante também, pessoal, ter ideia de volume, porque isso vai ajudar vocês venderem o peixe também. Olha, pessoal, a gente cadastra 500 fornecedores por mês, a gente precisa ter esse processo estruturado, tá vendo? Aqui na legenda também, ó, mostra, ó, input manual de dados, sem integração, tá? Eu acredito que depois a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Software de MDM, tá? Tem bastante ferramenta para ajudar vocês a terem uma central de cadastros bastante organizada. Eu trouxe aqui o quadrante mágico do Gartner, tá, pessoal? Então, Gartner é um grande instituto, então eles fazem um quadrante mágico, que são as soluções que eles veem como top de linha na gestão de dados mestres, tá? Isso aqui é bem recente, é final de 2021, então tá bem novinho, tá? Aqui está pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Os líderes de mercado é a informática, então ele tem um software de MDM ali muito forte. Tem a SAP, a SAP tem uma solução de MDM, né? Então a SAP está aqui onde eu estou passando ali o mouse, aqui bem como desafiante aqui nesse quadrinho branco. Tem a Atacama, que é um software muito legal. O Proficy é bem bacana. Stibo eu já trabalhei, também é bem legal. Então, isso aqui são softwares de governança de dados mestres, tá? Que já rodam em vários lugares do mundo, tá? Então, isso pode entrar no processo aí de escolha, de seleção de vocês conhecerem o que essas ferramentas trazem, tá? Aí vai depender da tua necessidade, tá? Então vai ter cada necessidade pode ter uma ferramenta que funcione melhor para vocês, tá? O Riversend também é bastante bacana, enfim. Já deixo isso aqui para vocês, depois vocês podem pegar essa apresentação, consultar o site desses caras. Eles também escrevem muito conteúdo sobre governança de dados mestres, é bem legal. Vai estar em inglês, acho que um ou outro site pode estar em português, mas aí é tranquilo de fazer a leitura e aprender bastante, tá? Aqui vou dar um exemplo de empresas que implementaram o MDM, tá? Que implementaram o central de cadastro, implementaram o MDM, tá? Então, aqui um case, por exemplo, da Jacto, uma empresa aí que fatura 2 bilhões, eles usam a SAP, uma empresa do agronegócio, eles tinham lentidão e erros no onboard de clientes e fornecedores. Então, foi um projeto de 4 meses, tá? Foram desenhados 134 workflows e trabalhado com volume de dados de 62 mil registros. Então, eles tiveram como resultado final a automatização do onboard com eliminação de erros, tá? Isso aqui é um case de implementação do 4MDG. A gente ajudou eles a automatizar. Eles usam o 4MDG tanto no Brasil como na Argentina, tá? Para cada uma das unidades de negócio do grupo. É bem legal o case deles.
Panasonic, né? Todo mundo conhece, fabrica televisão, setor da indústria, também usa SAP. Eles tinham um problema com produto duplicado. Então, nós fizemos ali um projeto para eles de governança de materiais de 3 meses. Geramos 43 tipos de workflows diferentes e gerenciamos 174 mil registros, tá? Então, eles tiveram essa melhoria e conseguiram fazer a integração com o e-procurement, com o mercado eletrônico com uma facilidade maior, tá? Aqui é um depoimento aqui da Jacto, né? Então, o Danilo lá mesmo já avisou, reduziu o número de horas. Então, assim, pessoal, central de cadastro não é custo, é investimento, porque reduz o custo. Quando você centraliza, organiza e coloca a tecnologia adequada, você vai ter uma redução considerável no número de horas, vai conseguir fazer mais com menos, tá? Então, ele teve uma redução no número de horas e aumentou o número de cadastros realizados no mês, além da segurança, né, de ter a informação certa. Aqui na Smart Fit, também um cliente da 4MDG, eles gastavam 1 hora digitando informações do fornecedor. Essa era só a parte de digitação, né? Sem contar a espera dos documentos e tudo. Então esse processo caiu de 1 hora para 10 minutos, a partir do momento que centralizou o processo, que usou a tecnologia a favor. E falando um pouquinho do 4MDG, tá, pessoal? 4MDG é uma plataforma SaaS como serviço. A gente consegue ajudar vocês na implementação de uma central de cadastros. O 4MDG é uma solução no code, então posso desenhar qualquer fluxo de negócio, então consigo desenhar uma central de cadastros preparados para o teu ambiente. A gente ajuda na parte de levantamento de requisitos, a gente ajuda no desenho de fluxo, a gente traz boas práticas de mercado, a gente traz conteúdo audiovisual para os seus usuários. Então a gente traz toda essa informação, desenha todos os fluxos de cadastro de material, fornecedor, cliente, tudo otimizado, conectado com mais de 200 fontes públicas, Receita Simples, Integra, Processo Judicial. A gente tem base de fichas técnicas, PDMs, para padronizar produtos. Então tudo isso a gente desenha na plataforma e entrega pronto para vocês, tá? E esse desenho na plataforma é sem programação, então é bastante legal para vocês conhecerem. E quem quiser, é só pedir uma apresentação sem compromisso. É tão fácil desenhar um processo no 4MDG que se eu treinar vocês em 30 minutos, vocês já estão desenhando o processo sem precisar de programação. Então você vai ter um software adaptado para a tua central de cadastro, seja ela no modelo centralizado, no modelo híbrido, da forma que você achar mais adequada, tá? Esses aqui são os clientes, tá? O 4MDG é uma solução nova, né? A gente lançou o software para o mercado em 2020, então o software tem 2 anos e meio. Ele funciona na nuvem, já nasceu na nuvem, tá? E esses são os clientes que a gente conquistou em 2 anos, tá, pessoal? Então vocês podem ver aí o nosso crescimento bastante acelerado, tá? De empresas que confiaram na gente, tá? Bom, pessoal, onde vocês podem aprender um pouquinho mais sobre MDM, tá? Lá no portal Analista de Cadastro, pessoal, é analistadecadastro.com.br, tem e-books gratuitos para vocês baixarem, tem mais de 200 artigos e a gente também tem a nossa comunidade no WhatsApp. Então, se você pode entrar nessa comunidade, lá no site vai ter o link para você entrar nessa comunidade e você pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Tem mais de 200 especialistas de MDM, tá? Então é isso, pessoal, para falar um pouquinho de central de cadastros. E agora eu vou abrir aqui para a gente passar pelas dúvidas, caso tenham aqui. Então vamos lá, seguir aqui, pessoal. Se tiver dúvidas, podem fazer perguntas no chat. Vou ler aqui o chatzinho. A Tamires se apresentou lá no início. O André Alves, obrigado, André, obrigado, Tamires, por participarem. Enfim, né? Trabalha ali, ó, governança de dados, muito legal, hein, André Alves? Legal. O Guilherme também, funcional MM, sapeiro como eu também, né? Bem-vindo aí, Guilherme, né? O Roberto Moura também deixou o perfil dele aqui para fazer networking, pessoal, para se conectarem ali com o Roberto Moura, tá? Tem aqui o Roberto Moura está procurando recolocação. Quem souber de alguma oportunidade aqui para poder passar para ele. A Adriana também, né? Ela cuida aí da descrição técnica dos materiais. Bem-vinda, Adriana, prazer falar com você, tá? Então, pessoal, tem alguma dúvida, algum ponto que vocês ficaram a perguntar, alguma coisa que vocês queiram saber? Só mandar aqui no chat.
Dúvidas? Então é isso, pessoal. Hoje o pessoal está econômico nas perguntas, né? Mas estou bastante feliz porque a gente tem 29 pessoas aqui, né, participando. Então, nossa, é bastante legal falar com todos vocês, tá? A gente vai ter um novo webinar, tá? Esse webinar vai ser 31 de agosto. O Léo já deixou o link aqui para vocês fazerem a inscrição. Ali nós vamos falar o seguinte, cara, o que você tem que analisar num software de MDM? O que você tem que checar? Que pergunta que você tem que fazer? Então a gente vai ajudar isso, porque vocês com essas informações conseguem montar um business case dentro da empresa de vocês, tá? Então, esse webinar vai ser no dia 31 de agosto, às 19 horas, tá? A Adriana aqui agradeceu, né? Muito boa apresentação. Obrigado, Adriana. A Jaqueline também, né? O Adriano aqui, também muito bacana, tá? Pessoal, quem se inscreveu no evento Amigos do Cadastro vai ser lá no dia 8. O Leonardo tá entrando em contato por telefone ou WhatsApp para fazer as confirmações. Cara, vai ser um evento espetacular, 200 pessoas, vai ter coffee break, palestra, debate. E, cara, quando vocês chegarem lá, pessoal, me procura quem tiver inscrito, tá? As inscrições já foram encerradas, tá? Mas quem for lá no dia 8 de agosto, no Clube Itaú, me procura para a gente tomar um café, bater um papo, tá? Então, queria agradecer a todos de coração. É sempre um prazer falar do assunto que eu gosto, de governança de dados, enfim. E desejar para todos, cara, que sejam vitoriosos nas suas carreiras, que vocês consigam prosperar, que vocês consigam mostrar para os seus gestores e para o mercado a importância de MDM, porque a gente possa fazer uma revolução no MDM brasileiro, mostrar a importância da governança para negócios saudáveis, negócios éticos. Nosso trabalho ele é essencial para garantir a lisura das atividades empresariais, tá? Então, o trabalho de cada um de vocês que está aqui é bastante importante e essencial, tá bom? Legal, pessoal. Queria dar aí um grande tchau para todo mundo, desejar uma excelente sexta, desejar um excelente final de semana e que a força dos dados mestres estejam com vocês aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.